Olá, senhores acadêmicos, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam ótimos para mais um vídeo do nosso curso EAD Recuperação Judicial e Falência aqui da Faculdade Objetivo. Olha só o assunto que eu trouxe agora: recuperação extrajudicial. Você deve estar pensando assim, fala, pô, mas de novo, esse negócio de recuperação não tinha acabado? Bom, acabou a recuperação judicial, acabou a falência, mas o assunto ainda não esgotou. Nós ainda precisamos falar sobre a recuperação extrajudicial. É claro que ela vai lembrar um pouco, ou ela lembra bastante, melhor dizendo, a recuperação judicial. Só que o interessante dessa modalidade de recuperação é que ela se encontra ao final, ela está lá no finalzinho da Lei 11.101. Até alguns alunos me questionam em sala de aula, né, quando essa matéria era ministrada em sala de aula, dizendo: professor, mas o senhor não está pulando conteúdo, não? O senhor tinha que ter lá de recuperação lá atrás, junto com a recuperação extrajudicial, né, com a recuperação judicial, melhor dizendo. Não faz sentido isso agora. Mas foi uma opção do legislador colocar essa espécie de recuperação lá mais na parte final do código, tá? Então nós vamos estudar ela neste momento, vamos estudá-la nesse momento, principalmente por causa da localização dela na Lei 11.101, certo? Gente, o que é a recuperação extrajudicial? Bom, nós vimos para a gente melhor entender isso aqui, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá na recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? É o devedor em dificuldade, né? O devedor em dificuldade, ele propõe uma ação, né, no Poder Judiciário. Os credores são chamados a compor o processo. O devedor apresenta um plano de renegociação. Os credores vão avaliar aquele plano. Dessa avaliação dos credores pode acontecer o aceite, né, onde começa de fato a recuperação judicial e esse plano de renegociação. Ou pode acontecer a recusa desse plano de recuperação judicial, desse plano de renegociação. E aí o devedor ele é levado à falência. Então, por alto é isso aí. Mas vejam que a essência é um devedor que chama os credores para um processo e lá é proposto um acordo a eles que pode ser aceito ou não. Aqui é um pouco diferente. Pelo nome extrajudicial já dá para ter uma ideia que a coisa acontece um pouco fora do âmbito jurídico. Ou principalmente acontece, a parte talvez mais importante, ela acontece fora do âmbito jurídico. A recuperação extrajudicial, ela acontece quando o devedor chama extrajudicialmente, ou seja, é fora de um contexto de um processo, os devedores para negociação. Então é como se o devedor falasse assim, chegasse nos seus credores e dissesse assim a eles: olha, eu estou mal das pernas, eu estou em dificuldade financeira, minha atividade empresarial está em um momento extremamente delicado e eu preciso de uma grande negociação de dívidas. Veja que isso acontece praticamente no olho a olho, devedor e credor. E esse devedor pode propor a esse credor um plano de recuperação, uma espécie de plano de pagamento, certo? E aí, trata-se de um que é essencialmente interessante, que é a primeira. Qualquer credor pode participar desse plano de recuperação judicial? Qualquer devedor pode participar? Essa é a primeira questão que a gente tem que observar. A primeira delas. Vamos começar pelo devedor. Qualquer devedor pode propor uma recuperação extrajudicial? A resposta é não. Para propor uma recuperação extrajudicial, o devedor vai ter que cumprir os mesmos requisitos da recuperação judicial. Ou seja, lembra daqueles requisitos que o devedor tinha que cumprir para poder pedir recuperação judicial? Lembra? Ser inscrito há mais de 2 anos, de forma regular, não ser falido, ou se foi falido, teve todas as suas obrigações extintas, ou seja, ele já foi reabilitado, né, o tempo do nosso vídeo anterior, não ter pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos, lembra daquilo? Pois é, aqui é a mesma coisa.
para que o devedor possa pedir recuperação extrajudicial, ele tem que estar registrado pelo menos 2 anos, não ser falido, ou se um dia foi falido, teve as suas obrigações extintas, ou seja, ele foi reabilitado. E no caso, além disso, ele não pode ter pedido recuperação judicial nos 5 anos anteriores, seja a especial, seja a normal, correto? Então, se ele preencher isso aqui, ele pode pedir, ele pode fazer, né, uma petição inicial, ele pode fazer uma petição inicial objetivando isso aí, certo? Mas aí você fala assim, pessoal, o senhor acabou de falar para nós que o negócio é extrajudicial, o senhor já está colocando petição inicial aqui? Calma que agora nem vocês vão entender, certo? Então nós já sabemos qual devedor pode participar. Qual credor agora pode participar? Qualquer credor pode entrar? Já aviso vocês é o seguinte, não. Há credores que não podem participar. Quais são os credores que não podem integrar um plano de recuperação, que não vão participar de uma recuperação extrajudicial? Atenção, credores tributários, ou seja, o Estado não pode participar, credores trabalhistas que têm a natureza de crédito tributário, crédito trabalhista, onde eu arranquei tributário? Ai meu Deus. Vamos voltar a fita aqui, vamos recapitular. Não podem participar da recuperação extrajudicial créditos tributários e créditos trabalhistas, seja ele de relações de emprego, seja ele de acidente de trabalho. Daí eu chego à seguinte conclusão: só podem participar da recuperação extrajudicial credores com garantia real, quirografários e microempresários e empresários de pequeno porte. Eles podem participar da recuperação extrajudicial, os demais estão excluídos, certo? Então nós já sabemos quem é que pode pedir uma recuperação extrajudicial, quais os devedores que podem pedir, nós já sabemos quais credores podem participar, certo? Aí, na prática funcionaria daquela forma que eu disse no início do vídeo. O devedor chega em cada um, explica a sua situação e tenta lá o ok, tenta lá a aquiescência do seu credor. E aí vem uma parte interessante. Vamos imaginar que eu vou me usar aqui como cobaia no meu exemplo. Eu sou o João, sou empresário, tenho um estabelecimento e estou em dificuldade financeira. Devo lá para um número X de pessoas. E eu quero propor um plano de recuperação extrajudicial. Para propor o plano de recuperação extrajudicial, eu chego em cada um dos meus credores ou faço reunião com eles, explico minha situação e quero o ok deles para propor um grande plano de renegociação de dívidas para eu sair daquela situação complicada qual estou, para voltar a ter saúde financeira e ao mesmo tempo honrar os meus compromissos. Se os meus credores derem o ok, esse plano de recuperação extrajudicial, ele vai nascer através de uma ação judicial. Então eu vou mostrar para os meus credores como é que eu vou pagá-los, e aqueles que concordarem, eu vou colocar no papel, como se eu instituísse uma espécie de plano oficial de renegociação. Essa aqui é a recuperação extrajudicial. Então eu chego nos meus credores, digo a minha situação financeira ruim, proponho a eles uma grande inovação de dívida, uma grande renegociação de dívidas, e eles dando o ok deles, eu vou pegar esse termo em que os meus credores concordam com a minha renegociação de dívidas, aquelas questões e tudo, como é que eu vou pagar cada um, e vou levar isso para o juiz. Então eu chego lá no juiz e proponho uma petição inicial e digo: doutor, eu sou o João, empresário, minha situação não está brincadeira, minha situação está difícil e eu quero uma recuperação, de acordo com a Lei 11.101. Eu chamei os meus credores, apresentei um plano para eles, negociei com eles e está aqui o resultado, vai aqui no papel, está aqui o resultado da minha renegociação com eles. Olha só que bacana. E eu chego e mostro a petição para o juiz. A minha
petição inicial, aqui vem uma coisa muito interessante. Eu posso fazer essa recuperação extrajudicial somente com os credores que aceitaram o plano, né? Então, vamos imaginar que lá que eu tinha 30 credores. Dos 30 credores, 20 aceitaram. Eu tenho duas opções aqui. Trazer ao processo só os credores que aceitaram o plano, tá? Que aceitarem o plano, e aqui quando eu disser plano, vocês vão entender, ou gostaria que os senhores entendessem como aquelas pessoas que aceitaram a minha renegociação, tá? Então elas vão fazer parte desse plano aqui, certo? Ou eu simplesmente posso chegar e dizer o seguinte: doutor, aqui estão os credores que aceitaram e aqueles que não aceitaram o plano. Aí vocês aí, às vezes do outro lado da tela, vão pensar assim, falar, para aí, como é que você vai colocar num plano de recuperação gente que não quis? Porque se eu chegar para o juiz e mostrar e pedir e mostrar para o juiz, falar, doutor, cheguei nos meus credores, esses aqui aceitaram, tá? Eu quero que o senhor homologue o plano. Para isso é extremamente fácil, é extremamente fácil. O juiz vendo que eu reúno as qualidades suficientes para poder pedir uma renegociação de dívidas através da recuperação extrajudicial, e que os meus credores aceitaram, é óbvio que em relação àqueles meus credores não tem por que o juiz se opor. Se eu propus uma renegociação e os meus credores aceitaram, o que o juiz faz? Não havendo nenhuma objeção, o juiz vai homologar. Então, o caminho dessa recuperação extrajudicial aqui, fatalmente será o seu deferimento. Agora, lembra do meu exemplo? Em que eu, João, tenho 30 credores, 20 aceitaram e 30 não. Então, eu tenho duas opções: fazer um plano só com os 20 e fazer um plano colocando os 20 e os 30. Os 20 que aceitaram e os 10 que rejeitaram, ou seja, os 30 no total. E aí, sabe o que eu vou pedir para o juiz aqui? Nesse caso aqui, eu vou pedir para que o juiz homologue o meu plano para os 20 que aceitaram e para os 30 que não aceitaram. Olha só que loucura. Eu peço para os 20 que o plano seja aplicado aos 20 que aceitaram e aos 10 que não aceitaram, que totaliza os 30. Sério? Sim? Isso. Vou explicar para vocês. Vamos imaginar então, nessa situação hipotética aqui, que ou há um plano somente com quem aceitou e há um plano com quem aceitou e com quem não aceitou. Em ambos os casos, o juiz vai publicar um edital, ele publica um edital, tá? Chamando formalmente, em ambas as hipóteses, o juiz formalmente chama esses credores para, no prazo de 30 dias, vou colocar aqui, ó, 30 dias, para que eles venham a fazer parte do processo. Então, se eu entrei com uma ação só com os que aceitaram, esses 20 que aceitaram vão ter o prazo de 30 dias para comparecer no processo, né? Depois de publicado o edital, para dizer, não, realmente nós concordamos com o plano do João, estamos habilitados, o nosso crédito é esse, então nós queremos fazer parte desse plano de recuperação extrajudicial. Nesse caso de cá. E no caso de cá, onde há 20 que aceitam e há 10 que não. Os 20 que aceitaram e os 10 que não aceitaram também serão convocados a fazer parte do processo. Olha só que loucura. Os 20 são chamados para realmente confirmar se eles serão, se eles concordam de fato, e os 10 vão ser chamados para explicar por que eles não concordaram e quais são os motivos os quais eles não concordaram, certo? Então, nos dois casos, nas duas hipóteses, o juiz, ele chama esses credores. E aí, os credores vão habilitar e vão explicar por que concordaram, no caso de cá, né?
Porque todo mundo aqui concordou, e de cá porque eles concordaram, parte deles, e porque parte não concordou. Depois disso, o juiz vai analisar essas habilitações, essas impugnações que são feitas aqui. Se o juiz verificar, e aí já vou passar do lado dos credores que todo mundo aceitou. Se o juiz verificar que não tem nada de errado, que não está havendo nenhuma fraude a credor, que não estou beneficiando os credores, que eu preencho os requisitos da petição inicial, que não tem nada de errado, o que o juiz naturalmente vai fazer? O juiz vai homologar o plano. O juiz homologa o plano. Ou seja, nasce ali um plano de recuperação extrajudicial. Então lembra aquela negociação que eu fiz lá antes com meus credores? O juiz, eu levo o plano ao juiz, o juiz chama os credores para que eles confirmem. Eles confirmam. É realmente isso que a gente quer. A gente está no processo, a gente confirma isso daí. O que o juiz faz? O juiz homologa. E a partir daí eu tenho que cumprir o meu plano de acordo com o combinado, certo? E de cá. Agora vamos de cá. Lembre-se, aqui tem gente que quis, aqui tem gente que não quis. Então, no exemplo que eu dei, eu tinha 30 credores, 20 concordaram com o meu plano, 10 não, certo? O juiz chama os 30, vai ouvir os 20, porque que eles aceitaram, vai ouvir os 10 que não aceitaram. O juiz tem duas opções aqui. O juiz vai poder homologar o plano, ou ele pode recusar esse plano. Ok? Se ele homologar o plano vale para quem concordou e vale para quem não concordou. Ó, ele vale para quem concordou, vale para quem não concordou. Se ele recusar o plano, ele não vale para ninguém. Certo? Ele não vale para ninguém. Mas tudo bem. Professor, quando é que ele vai homologar? E se ele homologar, vale para todo mundo? Vou responder de trás para frente. Repito, se ele homologar, vale para todo mundo. Agora, quando é que ele vai homologar? Na mesma situação. Se não houver fraude a credores, se não houver benefício de um credor em relação ao outro, o juiz vai homologar. Mas aqui tem um requisito que é essencial. Dos que aceitaram, vocês vão lembrar que eu falei o seguinte, lá no início do vídeo. Aqui na recuperação extrajudicial vão ter credores com garantia real, quirografários e empresários de pequeno porte e microempresários. Ou seja, aqui dentro nós podemos ter 3 classes de credores. Então nós vamos ter o pessoal da garantia real, nós vamos ter os quirografários e nós vamos ter os empresários de pequeno porte ou os microempresários, certo? Então vamos imaginar que dos meus 30 credores tenham 10 de cada classe, certo? 10 de cada classe. Eu tenho 10 credores com garantia real, 10 quirografários e 10 microempresários ou empresários de pequeno porte. Desses 30, 20 concordam, 10 não. Lembra? 20 concordam, 10 não aceitam o plano. Só que eu peço para que meu plano tenha validade para todo mundo. Quando o juiz publicar o edital, os 30 vão comparecer no processo, né? E vão dizer o porquê lá que eles aceitam e porque eles não aceitam. E o juiz vai analisar. Na hora que o juiz vai analisar, ele vai analisar sobre aquele primeiro aspecto que eu acabei de dizer. Se eu realmente tenho condições de pedir a recuperação extrajudicial, se eu não estou fazendo nenhuma fraude a credor, se eu não estou cometendo nenhum crime falimentar, se eu não estou beneficiando um credor em relação a outro, tudo isso o juiz vai analisar. Só que aí, o juiz, além disso, ele vai analisar outro aspecto também. Para ele homologar
e para o plano valer até para quem não aceita, é necessário que tenha 3/5 de aceitação dentro de cada classe. 3/5. 3/5. Ou seja, dos 20 credores dos 30 credores que eu tenho, o juiz vai dividi-los em cada classe dessa daqui. E o juiz vai fazer o seguinte cálculo. Dentro, os que aceitaram representam 3/5 de cada classe, ou seja, das 20 pessoas que aceitaram lá, lembra que eu coloquei aqui que eram 10 por cada classe aqui. Se 7 aceitaram aqui, tem mais de 3/5, um exemplo. Se 7 aceitaram aqui, tem mais de 3/5. Se 6 aceitaram aqui, tem mais de 3/5. Então é esse o cálculo que o juiz fará. Então cada classe tem que ter no mínimo 3/5 de aceitação. Cada classe dessa aqui, o juiz pega todo mundo, repito, divide em 3 grandes grupos, né, de todos os credores que eu tenho. Se em cada classe der aceitação de 3/5, e tem que ser em todas, o juiz homologa o plano para quem aceitou e homologa o plano para quem não aceitou, ou seja, ele vale para todo mundo. Agora, se esse quórum de 3/5 aqui não for atingido, o meu plano de recuperação, ele é recusado, tá? O meu plano, ele é recusado. Então, além de não beneficiar credores, além de não existir fraude contra credores, eu preciso desse quórum, tá? Eu preciso desse quórum. Daí, eu tenho que fazer o seguinte cálculo. Quando eu for propor uma recuperação extrajudicial, se eu perceber que mais de 3/5 dos meus credores, de cada classe, dessas 3 classes envolvidas aqui, tiver sido preenchido, se eu perceber que quem aceitou o plano aceitou, eu posso arriscar em pedir uma recuperação extrajudicial que vai valer para todo mundo, porque ao final do processo o juiz vai aceitar o meu plano tanto com quem aceitou quanto com quem não aceitou. Então naquelas negociações que eu faço antes, se eu perceber que mais de 3/5 ou que pelo menos 3/5 dos credores de cada classe que eu conversei individualmente toparam, eu posso ingressar com um pedido de recuperação extrajudicial, e aí ele vai valer para todo mundo, para quem aceitou e para quem não aceitou. Agora, se eu perceber que eu não tenho esse quórum, que eu não tenho essa quantidade, essa grande aceitação, o que eu vou ter que fazer? Eu só vou pedir a recuperação extrajudicial para aqueles que aceitaram. E aí o plano só vai valer para eles, o plano não vale para todo mundo, tá? O plano não vai valer para todo mundo. E aí vocês falam assim, professor, esse plano de recuperação extrajudicial compensa? Eu diria que ele é extremamente interessante. Por quê? Porque ele é o resultado de uma negociação direta entre devedor e credor, antes mesmo do processo entrar. A lógica aqui da recuperação extrajudicial é você promover uma reunião, uma grande negociação entre devedor e credor antes de ingressar com o processo. Então, vocês podem perceber que aqui não tem Assembleia Geral, aqui não tem Comitê de Credores, não tem nada disso. Então, ela é uma espécie de recuperação extremamente barata e não onerosa do ponto de vista financeiro. Aqui o devedor não vai ter que suportar gastos com o comitê de credores, aqui não tem administrador judicial, aqui não tem Assembleia Geral, então é um processo muito mais simples do ponto de vista processual e no andamento de tudo, certo? Então é uma ideia muito interessante você chamar os seus credores, né? Você chama os seus credores, explica a sua situação para eles e propõe uma grande renegociação de dívidas. E eles aceitando, você pega esse seu plano de renegociação e leva até o juiz, para que o juiz homologando tenha credibilidade. Repito, se você quiser fazer com que esse plano tenha validade somente para quem aceitou,
você pede que ele tenha aceitação, que ele tenha validade, que ele seja homologado somente para quem aceitou. Mas se você vê que a aceitação for grande e um ou outro ali que se recusou, você pode arriscar esse aqui. Porque aí, havendo um quórum qualificado, 3/5 é um quórum qualificado, você pode fazer com que esse seu plano tenha validade não só para quem aceitou, como para quem não aceitou, certo? E aí eu finalizo o vídeo, talvez com a dúvida que você tem aí do lado. Você tem aí do outro lado, melhor dizendo. Vocês vão se lembrar que lá na recuperação judicial, quando o devedor não cumpre o plano, ou o plano é recusado, vocês vão lembrar que acontece um fenômeno chamado de convolução, que é a transformação da recuperação judicial em falência. E aí imagine aqui a seguinte situação: eu ingresso com um plano aqui, os meus credores aceitam, o juiz homologa e eu descumpro. Ou eu entro com pedido, peço para incluir quem concordou e quem não concordou, o juiz pode homologar se houver o quórum, ele homologa e eu não cumpro o plano, ou simplesmente não dá quórum e o juiz recusa. Há aqui a convolução? Será que haveria aqui a convolução? A resposta é não. Não tem convolução aqui, tá? Não tem convolução aqui. Então, se o juiz recusar, o que acontece? Recusou. O juiz recusou. Simplesmente isso. O juiz recusou, tá? O juiz recusou. O juiz homologou o plano, eu não cumpri o plano. Tanto de cá como de cá. O juiz homologou o plano, não cumpriu o plano. O que acontece? Falência? Não há convolução aqui. Você fala assim, mas então, se eu não cumprir o plano, o que acontece? Esse plano homologado, ele é um título executivo judicial. Ou seja, se o juiz homologa a recuperação extrajudicial e essa recuperação extrajudicial não é cumprida, o juiz simplesmente não pode converter esse não cumprimento de plano numa falência, tá? O que os credores vão poder fazer é pegar essa homologação, que é um título executivo judicial, e promover a execução, tá? E promover a execução. E aí, interessante, né? Eles pegam esse título judicial, promovem a execução. O devedor é intimado no determinado prazo, 15 dias, para pagar, depositar em juízo ou nomear bens a penhora ao ciente que paga aquela dívida. Aí vamos imaginar que aí o devedor não paga, não nomeia bens a penhora e nem deposita em juízo. O que o devedor pode, o que os credores podem fazer aqui baseado nisso? Pedir a falência. Mas vejam, a recuperação extrajudicial não vira direto uma falência. É necessário que o devedor pegue esse título judicial aqui, entre com a execução. Essa execução não será frutífera, né? Se acontecer aqueles casos do devedor não pagar, não nomear bens a penhora e nem depositar em juízo, e aí baseado nisso, né, como a regra nós já vimos anteriormente, isso futuramente pode gerar uma falência, tá? Isso pode gerar uma falência. Então, vira falência não de forma direta, tá? Não de forma direta. Eu teria que buscar outros procedimentos para que isso aqui tivesse uma gravidade maior. Mas o não cumprimento aqui não vai necessariamente me gerar uma convolução, certo? Então, esse aqui é o último assunto que eu gostaria de trazer para vocês, que é a recuperação extrajudicial, certo? Então, eu termino aqui o nosso curso de recuperação judicial e falência, a nossa disciplina recuperação judicial e falência na modalidade EAD. A todos vocês que me acompanharam aí do lado, o meu muitíssimo obrigado pela atenção, tá? E voltamos a nos ver aí nos corredores da faculdade em qualquer dia desses, ok? Muito obrigado e até a próxima!